O memorando, a definição é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, enquanto o ofício e o aviso, eles vão ser apresentados, eles eram apresentados para entre órgãos, aviso entre órgãos, ofício entre órgãos e particulares, o memorando, ele era apresentado entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Então, ele era mais limitado. Era a grande diferença. Ele já era chamado, inclusive, de documento padrão ofício. Ele não era chamado de ofício. Ele já era chamado, no entanto, de padrão ofício. Hoje, o que aconteceu? Tudo que é padrão ofício se tornou ofício. Facilita um pouquinho a nossa vida, porque para com aquela maluquice de você ter que reconhecer se para os próximos concursos. Para esse, não, né? Porque para esse a gente tem que reformular o que nós internalizamos durante bastante tempo. E correspondência oficial, antes de eu começar a gravar, eu estava falando com os meninos que correspondência oficial é um conteúdo que você não aprende. Infelizmente, é um conteúdo que você decora. E para você assimilar de fato, você precisa repetir. Então, se você não tem esse traquejo do cotidiano em produzir um material de correspondência oficial, aí que fica difícil. Então, aqui é a característica: identificação do documento e sua numeração, a data, o remetente vai ser opcional, mas o destinatário ele é obrigatório. O texto, o que é justificável, porque você tem a identificação, lá em cima você tem o reconhecimento do órgão. Então, você tem a representação institucional do documento. O fecho e a assinatura. Aqui um exemplo do que era o memorando, né? Ele encontra aqui o memorando, a numeração e a data, o destinatário, o assunto e o texto, o fecho, o nome e o cargo, ok? Com a questão da assinatura. Só que veio um bonitinho com o decreto 9.658 de abril de 2019. É muito recente isso. E o outro foi até procurar verificar no edital se havia algo mais particular. Como no edital eles apresentam correspondência oficial, redação oficial, está amplo. Então, tudo que está relacionado e for oficial vai poder ser cobrado. Isso aqui é importantíssimo, gente, porque ele diz que para servidores públicos, militares das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares, os empregados públicos, o pessoal temporário, os empregados, conselheiros, diretores, presidentes de empresas públicas e sociedades de economia mista, os empregados terceirizados que exercem atividades diretamente para os entes da administração pública, os ocupantes de cargos de comissão e de funções de confiança, as autoridades públicas de qualquer nível, incluídos os ministros do Estado, o vice-presidente e o próprio presidente da República. O decreto institui que o único pronome de tratamento utilizado para se dirigir a esses agentes, independentemente do nível hierárquico, seja o senhor. Então, aquela dúvida que nós tínhamos, excelentíssimo vai ser para quem? Já não vai acontecer. Só que a prova pode cobrar o que era e o que é. Por exemplo, a prova pode colocar o termo, o pronome de tratamento senhor, hoje substitui o uso de Vossa Excelência, não, de Excelentíssimo, que antes era instituído para presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Judiciário e presidente de empresas estatais. Tá tudo quase certo. O último está errado, porque não é para presidente de empresas estatais, são os presidentes dos poderes.
Eu acho que o presidente da Câmara também não. É só do Senado, que ele que é presidente do Legislativo. E o executivo de... Ah, é verdade, só são 3. Não é o da Câmara. É o do Senado, o do Judiciário e o presidente da República. Então se você não sabe dessa informação, ou se você lê de uma forma mais corrida, é capaz até de assinalar uma questão como essa. Mas que ele pode colocar, pode. Isso aqui é terrível. Eu não sei se é terrivelmente simplista ou se é realmente algo que deve facilitar a nossa vida, porque se a gente não tem mais essa ideia do uso do pronome de tratamento, a gente não vai mais incorrer aqueles erros de concordância, por exemplo, que eram muito cometidos. Então hoje, com um decreto desse, a gente não precisa necessariamente estudar sobre a concordância, não para esse conteúdo, para outros conteúdos sim, mas necessariamente para a concordância dos pronomes de tratamento que geram todo aquele conflito, todo aquele transtorno, tá? Nesse ponto, ok. Tem uma observação aqui no decreto 9.658 que diz que nós vamos ter exceções no que se aplica a comunicações entre agentes públicos, federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais. Aí, nesse momento, parece que a gente está andando na contramão. Porque se lá fora essa praxis, esse rito continua sendo relevante e a gente deixa de utilizar isso internamente, a prática, gente, faz com que nós nos qualifiquemos. Então, se você não usa isso enquanto representante do governo, como é que você vai lembrar de usar isso nessa comunicação, nesse trato, que é um rito político também, né? Então, enfim, aqui ele tem essa observação. Também se aplicam exceções às comunicações entre agentes públicos da administração federal e agentes públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal Federal e agentes públicos, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. O que vocês pensam a partir desse conceito que ele apresentou? Que os outros órgãos podem ter um nome interno e que exija... É doutor delegado, né? Doutor delegado agora, acho que foi normatizado que é doutor delegado pela Procuradoria Civil. Então, é um ritual interno. Então, você tem uma... Como é que eles chamam? Uma etiqueta, né? Interna. E se por um acaso o órgão exigir que isso seja cumprido, o outro órgão vai ter que se ajustar. Mas isso é terrível para quem redige os documentos. Eu preferiria que tivesse tirado tudo permanecido, porque vai ser totalmente conflituoso. Então, lá na questão, eles podem apresentar uma situação hipotética, que eles gostam bastante de fazer isso. Foi redigido um documento entre órgãos, entre a Defensoria Pública e o Ministério Público, em que um dos órgãos exigia o reconhecimento do uso formal dos pronomes de tratamento. Até ele explicar que existe uma variação, você já se perdeu no enunciado. Mas eles podem apresentar uma situação hipotética e colocar no texto o pronome de tratamento. Aí, se você leu o decreto e só internalizou que hoje todo mundo vai ser chamado de senhor, você é capaz de dizer que a estrutura ele pode falar está da possibilidade, errada. Né? Exatamente, ele pode falar da possibilidade. E ao falar da possibilidade, ele pode trazer para a questão um elemento de concordância. E aí você vai ter obrigatoriamente de continuar a estudar tudo. Então, por isso que é muito mais, tudo em relação aos pronomes, né?
é muito mais interessante ou a retirada total ou a conservação. Eu acho que essa coisa de ser possível é bem esquisitinha, né? E eu acredito ainda mais, eu acredito que eles só instituíram esta observação por causa do Poder Judiciário, principalmente por causa dos juízes, porque juiz não deveria ser chamado de excelentíssimo, mas juiz adora ser chamado de excelentíssimo. Imagina, ele já gosta de ser chamado de excelentíssimo. Imagina retirar o Vossa Excelência e chamar o cara de senhor. Ele morre, gente. Então, é interessante que a gente só tome cuidado com esta observação. Algumas alterações, aqui é um compacto das alterações que foram feitas. Nós encontramos o objeto, né? Como era antes e como está agora. Eu gostei muito dessa formatação. Não lembro de qual foi o site que eu retirei. Depois eu passo para vocês. Atributos da redação oficial. Como era? Impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Como é agora? Como está? Clareza e precisão. Objetividade, concisão, coesão e coerência. Eles só explicitaram que era óbvio. Porque se o texto está claro, é porque ele tem coesão e coerência. Eles só destrincharam. Dentro de clareza, para você atingir a clareza, é necessário que haja coesão e coerência. Impessoalidade, formalidade e padronização. E que é chovendo molhado também. Porque se nós temos a formatação, nós temos inevitavelmente a padronização. Então aqui é só explicitar uma coisa que já era clara, mas para os desavisados, melhor deixar mais claro aí. Encontramos um texto, um formato chamado de padrão ofício. Esse formato, antes, era um conjunto de correspondências que apresentavam a mesma forma com diferentes funções. Era formado pelo memorando, pelo aviso e pelo memorando, pelo ofício e pelo aviso. Como é que está hoje? Nesta nova edição ficou abolida aquela distinção e o padrão ofício é um conjunto unitário. Passou-se a utilizar o termo ofício nas 3 hipóteses. O que ele pode fazer na prova, o que é interessante, é pedir para que você reconheça qual é o ofício que tem a responsabilidade do que era um aviso, qual é o ofício que tem a responsabilidade do que era um memorando e qual é o ofício que tem a responsabilidade do que era um ofício de fato. Porque ele não indica aqui que é a mesma função. Ele diz que as 3 hipóteses, elas são chamadas de ofício, mas mesmo assim continua havendo as 3 hipóteses. Perceberam? Ok. O ofício, como era a espécie, só havia um tipo. O ofício virou um gênero. E aí o início da aula é interessante, porque a gente percebe que não existe mais o gênero dentro do padrão ofício, os tipos de ofício, memorando e aviso. Tudo isso se tornou um gênero só. Se tornou um gênero textual. Se ele se tornou um gênero textual, significa dizer que a estruturação é sempre a mesma. Isso facilita a nossa vida, porque você não vai mais analisar aqueles pormenores. O ofício virou gênero ao qual foram associadas 3 espécies. Um ofício discircular, um ofício conjunto e um ofício conjunto circular. Isso aqui, gente, são as 3 hipóteses. Então, lá na prova, ele pode hoje perguntar o que é o ofício circular, o que é o ofício conjunto e o que é o ofício conjunto circular. Dessa maneira, aquela apresentação que eu expus no início do que é memorando, do que é ofício, do que é o aviso, é interessante aqui, ok? Porque vai se relacionar com esse elemento. Para estabelecer paralelismo, significa dizer que olha a sequência que ele apresentou. Memorando 1,
ofício 2, aviso 3. Significa dizer que o memorando é circular, o ofício é um conjunto e o aviso é um conjunto circular. Ok? Então, quando a gente for analisar o vídeo, eu sugiro que vocês assistam ao vídeo para vocês internalizarem um pouquinho mais do que nós estamos apresentando, que vocês analisem pensando justamente nessa abordagem, tá? E aí, nós mudamos a fonte. E eles podem perguntar da fonte? Podem! Eles podem perguntar qualquer coisa. Antes somente a Times e agora Calibre ou Carlito. Eu gosto muito da visualização do Carlito. Eu acho realmente que a estética ela é muito beneficiada. A estética da fonte Times, ela não é uma estética que ajuda tanto a leitura, que ela é mais compactazinha. Entre Arial e Times, por exemplo, eu prefiro Arial, porque você consegue visualizar melhor a palavra. Então, eu acredito que tenha sido por causa disso, porque essa forma como visualmente o texto é apresentado, ela tem toda uma diferenciação na maneira como você vai, né, absorver aquela informação. Encontramos o vocativo. O uso de prezado, de prezada, no vocativo, ele feria o princípio de impessoalidade. Por quê? Porque ele demarca um pouco de afeto. E aí, antigamente, por essa razão, ele era proibido. Hoje, o que nós temos? Quando o destinatário for um particular, entre órgãos, se for um representante oficial, a gente pode usar o prezado ou prezada? Não. Mas se for um particular, a gente pode utilizar o vocativo prezado senhor ou prezada senhora. Belezinha? De acordo com o decreto 9.758, de acordo com o decreto 9.758, o termo senhor, se ele pode ser utilizado, significa dizer que o senhora pode ser utilizado. O que é um absurdo não ter colocado senhora lá no texto. Vou até olhar se no texto original não tem senhora. Porque se não tiver, é um absurdo mesmo. Tendo em vista que se for uma mulher vai ser chamada também de senhor, não vai, não é? Você vai ter a flexão de gênero. O telegrama e o fax. Gente, eu tinha até esquecido que havia fax na vida. Eram formas de correspondências oficiais. Hoje, eles não são mais mencionados. Então, se for uma questão bem simplória de qual é a sequência que apresenta textos de correspondência oficial, telegrama, ofício, memorando, você já consegue eliminar, porque o telegrama não é mencionado, ele não vai ser colocado em consideração. Deu para entender direitinho? Mas tá bem legal essa tabela, né? Eu gostei muito dessa forma em que ele apresentou. Aqui já é uma outra pesquisa que eu fiz, em que eu tenho aqui a apresentação de tipos de documentos. Quais são os tipos de documentos que nós encontramos lá no manual? A mensagem, instrumento de comunicação oficial entre chefes dos poderes públicos e deve conter o brasão e identificação do expediente. Então, se ele colocar a mensagem foi transmitida entre o secretário, já está errado, porque a mensagem é somente para chefes dos poderes. Esse aqui eu acho interessantíssimo, ele costuma cair também bastante em concurso, que é a exposição de motivos. Eu acho ele bem interessante. É o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para propor alguma medida, submeter projeto do ato normativo à sua consideração ou informá-lo de determinado
assunto. É um documento emitido por ministros para o presidente também. E aí você encontra esse "ao" aqui, às vezes é o que muda na questão. Ele coloca que a exposição de motivo é o expediente dirigido pelo presidente da República. Por causa de uma preposição, você acaba errando a questão. O correio eletrônico entra aqui como uma correspondência oficial com maior detalhamento acerca de como ele precisa ser redigido, tá? É o método de comunicação mais utilizado tanto nos setores privados quanto nos órgãos públicos pela sua praticidade e rapidez. Esse tipo de comunicação também é orientado pelo manual da redação. Eu encontro aqui: o assunto deve ser o mais claro e específico possível, relacionado ao conteúdo global da mensagem. Isso fazendo já uma identificação de como você precisa colocar o assunto da mensagem, né? Porque tem gente que não coloca assunto. Né? Imagina. Ninguém preenche o assunto. Você não preenche. Não, tem gente que não preenche. Eu aprendi a colocar sobre a falta de quinta, sobre o material digital, para que a pessoa saiba exatamente acerca do que é aquele e-mail, né? Eu acho o assunto fundamental. O texto dos correios eletrônicos deve ser iniciado por uma saudação, obrigatoriamente. Para que o correio eletrônico tenha valor documental, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, que é justamente o que eu falei no início sobre a assinatura eletrônica. Então, hoje você não sabe exatamente quem é que está do outro lado. Então, há uma necessidade, principalmente sendo uma correspondência oficial, de se apresentar uma assinatura eletrônica para testar. Só você vai poder usar a sua assinatura eletrônica. Se você deu para alguém, é um problema que compete a você, não aos outros. Então, você encontra aqui a necessidade de certificação. Se lá na prova ele coloca que o correio eletrônico tem valor documental, tá correto? Ele só tem valor documental se com o certificado digital, né? É importante que a fonte do texto obedeça à usada nos textos oficiais. Quem é que vai lembrar de... Meu Deus, tem que lembrar, né? De mudar a fonte. Você começa a escrever, tá lá, mas tem que mudar para Calibre ou para Carlito com tamanho 12. Uma coisa que eles fizeram também na reformulação foi deixar claro como o negrito e o itálico vai entrar. Antigamente não deixava tão clara essa relação do negrito e do itálico. Para certificar-se de que o remetente recebeu o e-mail, utilizar o recurso de confirmação de leitura ou solicitar a resposta de que o e-mail foi recebido. É melhor ativar o recurso de confirmação de leitura. Mas eu acho que tem um recurso para não ativar a confirmação de leitura. Então é melhor pedir a resposta. A estrutura, né, do texto do padrão ofício. Os pronomes de tratamento, de acordo com o decreto número 9.758, os pronomes de tratamento anteriormente usados são substituídos por senhor. Mas aqui nós temos um senão, que é aquela observação que precisa muito ser respeitada, tá? A parte que nós temos aí se o órgão exigir que a prática relacionada aos pronomes de tratamento continue sendo utilizada. No padrão ofício, o cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do documento, deve vir com local e data do documento, as páginas devem ser numeradas a partir da segunda e, além disso, devem vir com o endereço e o assunto, ok? Aqui não fica tão claro se ele está falando sobre
Não, ele está falando sobre as páginas mesmo por causa da concordância. As páginas, elas devem vir com endereçamento e assunto. Todas as páginas. Os documentos do padrão ofício devem obedecer a seguinte formatação. Papel A4, aqui é o tamanho do A4, né? A fonte calibre ou Carlito. Os textos devem ser impressos na cor preta e o papel deve ser branco. Nossa formatação. As aspas podem ser usadas antes e depois de qualquer citação textual direta, quando possuir até 3 linhas e para diferenciar títulos, termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados. Quando você tem aqui se confunde muito com a regra da ABNT, que fala que a partir de 3 você vai ter que fazer o recuo. Até 3, veja que ele está falando sobre até 3. Você coloca as aspas. Significa dizer que a partir de 4, você vai fazer a mesma coisa do que a ABNT exige. Você vai ter que fazer o recuo ali da estrutura. O itálico pode ser usado nos títulos de publicações gerais ou títulos de congressos, conferências, slogans, lemas, sem o uso de aspas e ainda nas palavras e expressões em latim ou em outras línguas estrangeiras. Isso aqui, gente, ele só deixou claro, mas é isso que nós temos na regra de aspas. Aspas, elas vão ser utilizadas nessas situações, tá? O negrito pode ser utilizado para realçar palavras e trechos. Ou seja, se você em um texto de correspondência oficial quiser apresentar um tom diferenciado para a palavra, pelo amor de Deus, você não usa aspas. As pessoas acham que aspas é para mudar o sentido da palavra. Não é, não faz parte da regra de aspas isso. Isso é um recurso que alguns autores acabam fazendo, mas não é uma regra de aspas. Então, se você quiser fazer isso, realçar um trecho, realçar uma palavra, você tem que colocar em negrito e não em aspas. O parênteses é usado como... A gente fala os parênteses, né? Sempre. Mas como é a pontuação ela é o conjunto disso aqui. Então, por isso que vai ser no singular. O parênteses é usado como uma forma de intercalar expressões em um texto, explicações, indicações, comentários, observações. Pode indicar uma data, uma referência bibliográfica ou uma sigla. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó. Ele vai explicar. Aí dentro da ideia de explicação, você tem a ideia da indicação, a ideia do comentário, a ideia da observação. A gente não precisaria necessariamente colocar todos esses elementos. E vai ser usado para data, referência e sigla, ok? Quando a gente pensa na sigla, significa dizer que se é a sigla que estará entre parênteses, tem gente que coloca a sigla e depois, entre parênteses, o que a sigla significa. Tem que ser o contrário, porque a sigla é a abreviação de algum termo, que já tem que ter sido referenciado. Então, primeiro você apresenta a expressão e depois você coloca a sigla entre parênteses. Finalmente, vamos para as questões. Pensei que não iriam chegar nunca.